Olá, nós estamos aqui hoje para falar sobre concepções e práticas docentes na era da inteligência artificial. Estou aqui, né, com a professora Débora e o professor Helder, das engenharias aqui da FAG. E eu digo que é uma época muito interessante para estar vivo, porque é uma redefinição de fronteiras, né? A inteligência artificial vem aí como um modificador de tudo, né? Um fator que vai trazer muitas redefinições até de personalidades, eu diria, né? Então, professora Débora, vamos começar, né? Como você enxerga tudo isso que está acontecendo e principalmente junto aos alunos, né? Qual que é a facilidade deles para lidar com isso ou dificuldade? Então, professora Vivian, obrigada pelo convite. Como você disse, é um tema muito relevante, né? E a universidade, como sempre, ela tem esse papel muito importante, né? Que é desenvolver, que é mostrar para o aluno a aplicação da inteligência artificial, né? Como você colocou e colocou muito bem, muitas pessoas têm medo dessa... a gente brinca, né? Que é como se fosse a revolução industrial, né? Como teve a máquina a vapor, as pessoas tinham medo de perder os seus empregos, né? E esse medo ainda persiste, né? Então, as pessoas costumam ter medo daquilo que elas não conhecem. E a universidade, ela tem esse papel muito relevante, que é mostrar que a IA, ela veio como uma ferramenta. Né? Então, ela veio para que a gente tivesse um pouco mais de tempo e para que a gente evoluísse também. Muito importante a gente colocar esse papel da universidade frente ao ensino da inteligência artificial, né? Incorporar dentro da universidade, isso que é tão importante, né, Prof. Helder? Perfeito. Na verdade, é uma questão interessante a gente trazer à tona, né? A gente fala muitas vezes de estimular o aluno à inteligência artificial, mas com sabedoria, como um conceito de uma ferramenta que se aproxima, ela se apresenta, vamos melhor dizendo, né, para nós como uma realidade tangível, mas entender que as inteligências elas precisam passar também por um processo que nós, para internalizar isso, a gente precisa usar elas sempre dentro de dois conceitos bem definidos: a parte de tutoria, e a parte de curadoria. A tutoria é quando eu, tendo dúvidas sobre um determinado assunto, não que eu não possa ter perguntado, e devo perguntar, sim, para os meus professores nas disciplinas, mas uma dúvida pontual sobre um determinado assunto, né, que surgiu, aí você pode usá-la como tutoria, ou seja, ela te ensina alguns conceitos do qual você, às vezes, tem alguma dúvida, mas você tem a responsabilidade de fazer a curadoria. Como fazer isso? É confrontar se aquela informação realmente ela é verossímil, né, ou não. Como? Por exemplo, um aluno estava com uma dificuldade de fazer cálculo. Aí ele colocou lá, estava fazendo uma integral, e ele ficou com algumas dúvidas, apesar do professor já ter explicado para ele. Mas a IA mostra para ele: não, eu vou te mostrar passo a passo. Como é que eu faço a curadoria? Eu verifico se os passos que foram colocados ali, eles correspondem ou me levam àquele resultado de maneira efetiva. Então, a partir do momento que há uma maturidade desse aluno, que é uma função nossa enquanto docentes, né, nós vamos levar eles a um novo nível, né? Ferramenta. É isso mesmo. E uma coisa que eu acho muito importante é que a faculdade tem que ser, e os professores, né, tem que ter essa maturidade para entender que não se pode fechar os olhos para a inteligência artificial e nem, vamos colocar assim, né, fazer de conta que é uma coisa que não está aí para mudar, né, os parâmetros que a gente está acostumado a viver. Então, eu acho que é de muita coragem, né, dos nossos professores abraçar isso e trazer isso para o nosso dia a dia, como vocês falaram, né, ensinando o aluno a usar. Porque não tem como fugir mais, né? É uma realidade que ela está se consolidando cada dia mais aqui, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Essa nova era que a gente está agora da inteligência artificial, eu sempre falo para os meus alunos, é igual quando surgiu os programas para engenharia, né? Eles falam: prof, mas por que eu preciso aprender a calcular na mão? Eu já tenho o programa que me auxilia. Bom, quem alimenta o sistema, né? É o aluno. Né? Quem é o engenheiro. Então, se ele colocar algum parâmetro ali errado, a máquina ela vai calcular de acordo com aquilo que você informou. Então, a inteligência artificial é da mesma forma, né? É o que o professor Helder está colocando aqui. A gente precisa fazer com que o aluno entenda que ela é uma ferramenta. Ela não vai substituir o raciocínio das pessoas.
E isso é muito importante, o professor Helder colocou e colocou muito bem, né? Da gente entender como usar, como programar ela, extrair o melhor, né? Não é que ele vai fazer o meu trabalho, né? Que a gente sempre fala assim, eu vou fazer agora, não vai mais fazer artigo. Alguns professores têm esse receio, né? O aluno não vai ter mais a visão crítica, o aluno não vai... E a gente tem que ensinar esse aluno a usar e ainda continuar com essa visão crítica. Eu acho que esse é o maior desafio da universidade de hoje, né? Então, a FAG, ela sempre despontou desde a época das metodologias ativas. O professor Afonso, ele foi para a Finlândia para buscar inovações, trouxe para a gente equacionou tudo isso, e agora, da mesma forma, a gente já criou grupos de estudos dentro da instituição para ver a melhor forma de colocar a IA para os nossos alunos. Eu acho que a maior preocupação de todos os professores é dessa geração que é a mais conectada possível, que já nasceu ligada, né, na internet, deixe de lado o raciocínio. E talvez esse seja hoje o maior empecilho para alguns professores. Se eu colocar a IA, ele não vai mais pensar. Não, nossa função é fazer com que o nosso aluno saiba perguntar. Porque ele saiba usar, né, prof? Foi o que a gente estava conversando antes. Fazer com que o que o professor Helder trouxe sobre a curadoria, né? Fazer com que o aluno entenda que a IA ela precisa ser orientada. Perfeito. E essa orientação tem que vir por parte da pessoa que está utilizando, por parte do aluno, ou às vezes até por parte do próprio professor. Né? E uma coisa que eu vejo, assim, é que a inteligência artificial, ela possibilita, como a gente estava conversando até anteriormente, né, um maior autoconhecimento, né? Porque é como se a gente espelha aí o processo de individuação que vem lá da psicanálise, né? Mas é o aluno orientando a IA desenvolvendo essa parte mais volumosa do raciocínio, vamos colocar assim, mas na direção que o ser humano comandar, né? Então, acho que isso é importante, né? O entendimento disso. E outra coisa que eu vejo também, como ela está despertando temores, receios, né? Medos, é impressionante. O ser humano tem medo daquilo que ele não conhece, né? Esse que eu acho que é talvez a maior barreira que a gente tenha, né, professor? Na verdade, professora Débora, o que eu vejo é assim, o problema hoje é a questão do juízo de valor. Né? Por exemplo, não é a IA por si só que pode ser boa ou ruim. É a maneira como eu a uso vai definir se a aplicação foi boa ou foi ruim, né? Eu acho que esse é o contexto que a gente tem que entender dentro da academia, principalmente, porque se a gente parar e pensar, a verdade é uma só. É dentro da academia que deve sair as melhores cabeças pensantes que vão poder direcionar uma sociedade como um todo para os melhores usos dessa IA. Né? Então, os preconceitos, e como a professora Débora colocou, né? E a professora Vivian colocou também, é a questão dessa maturidade que a gente precisa entender que a sociedade tende a evoluir, precisa evoluir, e entender que as IAs, elas vão passar por um processo de evolução contínua, assim como nós enquanto seres humanos, né? Então, é aqui sim, dentro da academia, que precisamos, vamos dizer assim, haver uma mudança de paradigma com sabedoria, com bem estruturada, para levar a sociedade a um novo nível. Bem orientada, né? Exato. Pelos nossos professores, que eu acho que esse é uma das finalidades até de toda essa construção que a gente vem fazendo, né? Mas a gente não pode deixar de olhar para esse temor, né? De acolher isso, de entender que algumas pessoas têm um pouco... Acho que talvez até esse medo do próprio espelho mesmo, né? Do que essa... Porque a gente vê, né? É uma biblioteca de Alexandria ali na sua mão, né? E ela te responde a você... né, de uma forma que você entende. E eu vejo que às vezes a gente vê tanta fala, né? E tudo que eu peço é para ela fazer resumo. Tipo, resume isso, resume aquilo, resume aquilo. Então, assim, é muito importante a gente trazer formas de se utilizar a IA, né? E outra coisa que eu entendo, né? Mas eu acho que a gente pode tão mais, sabe? É o tal dos prompts, né? Tem prompt para tanta coisa. E se você conversa com a sua inteligência artificial, você vê que ela individualiza aquela relação, né? Você fazendo a pergunta da sua forma, do seu jeito, ela vai te entregar uma resposta condizente com o seu... né? Sim, ela está no processo de aprendizagem. Na verdade, ela está aprendendo como você pensa, né? Por exemplo, as respostas que você diz, não gostei dessa resposta, aí aparecem muitas das IAs, né? Porque o que acontece? A resposta estava errada,
a resposta estava muito solta, a resposta ela carecia de uma precisão maior. Quando você faz essa realimentação, ela está aprendendo, não que ela não tenha base de dados já nela, ela tem a base, mas ela vai entender como também a sua cabeça, o seu grau de, vamos dizer assim, quanto que você é crítico com relação à resposta que você deseja, né? Por exemplo, na área da engenharia, nós somos muito pragmáticos, né? É sim, sim, não, não. Ou está certo ou está errado, não tem meio termo, né? Então a gente quer também essa objetividade, esse pragmatismo e essa veracidade nas respostas, né? Então, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para vocês, né? Que eu vejo que tanto a professora Débora quanto o professor Helder estão acostumados a utilizar várias IAs, né? Diferentes, assim. E o próprio nome, né? Inteligência artificial. Então, são diferentes inteligências artificiais. Vocês veem características de, vamos colocar entre aspas, né? Personalidade nas diferentes inteligências artificiais? Olha, eu vou dizer de mim, né? Posso falar primeiro? Fica à vontade, professor. Na verdade, eu não vou dizer que eu vejo personalidades, né? Mas eu vejo os modelos de treinamento, né? Por exemplo, não sei se mas eu vou citar aqui, né? Nós temos, por exemplo, o ChatGPT. O ChatGPT, ele tem uma maneira de se relacionar com você, muitas vezes é um pouco assim, meio impessoal até, né? Ele falou, realmente errei, ou peço desculpa, ou que falha que eu cometi, né? É uma maneira dele tentar ver se está condizente, né? Vou dar um exemplo, o Grok. O Grok, ele já é mais objetivo. Se você pergunta A, ele vai responder A. Se você pergunta B, ele vai responder B. Mas isso não significa dizer que ele não possa se modular também conforme aquilo que você pede para ele. Fala, você poderia ser um pouco mais objetivo? Ou você poderia colocar um pouco mais de vida nessa sua resposta, quando você entregar uma resposta que lhe foi solicitado? E ele não vai falar, sim, agora entendi. Às vezes, imediatamente, ele já modulou. Isso eu senti. Quando eu comecei a usar o Grok, eu dei um comando para ele, né? Eu escrevi lá. E eu vi que todas as respostas dele, depois disso, naquela aba de conversa, porque ele está sempre renovando, né? Sim, sim. Respeitam aquela... A última métrica, né, que você colocou. Ele é bem engenheiro, né? Ele é mais bem engenheiro engenheiro de de todos. todos, né? Isso a gente percebe muito, né? E aquilo que você falou, Vivian, a gente vê que conforme eu vou modulando, vou colocando as minhas características, que sou uma profissional de engenharia, sou estudante de engenharia, do que você gosta, quanto mais informação ele tiver sobre você, que você alimentar, da forma que você quer que ele responda, se você quer que ele use normas, se ele não quer que ele use normas, uma resposta mais formal, uma resposta mais jovem, mais atual. Ele vai modulando as respostas de acordo com aquilo que você informa, como o professor Helder colocou, né? Ele está aprendendo como você gosta, né? Isso que eu acho bonito da inteligência artificial, porque ele está aprendendo, como você colocou, né? Como você gosta. Isso. Né? Tipo, cada um ele vai... individualizando, né? Exato. E queira ou não, essa é a forma mais fácil de se criar conexão com o ser humano. Né? Quando você individualiza o relacionamento. Então, ele responde a você, ele responde a mim, né? Então, e como você colocou, professor, ele usa gíria, ele usa... Desde que você o pergunte dessa forma. Né? Aí ele vai te responder seguindo essa mesma concepção, né? Eu vejo que isso também é uma maneira que os desenvolvedores das IAs, eles criam isso para que as pessoas realmente se sintam à vontade. Porque eu não usaria algo que eu não me sinto à vontade de estar usando. E isso também, vamos dizer assim, passa por um viés, não só da IA por si só, mas dos desenvolvedores. Porque no mundo cada vez mais competitivo, o que vai fazer com que eu crie uma afinidade com uma determinada IA e não queira, talvez, usar tanto uma outra, né? Principalmente, assim, dentro de um contexto que muitas das IAs hoje, os serviços, a sua grande maioria, nesse contexto, oferece serviços gratuitos, mas existem serviços premium ou plus, né? Que aí já são serviços pagos. Então, eu preciso criar essa conexão e preciso entender que eu posso trazer algo a mais no futuro para que eu realmente, sob certas condições, eu acredito que vale a pena pagar por um determinado serviço, né? Isso é uma questão também. Mas, de qualquer forma, mesmo as versões não pagas ou as versões grátis, elas têm criado certas afinidades que são, vamos dizer assim, vale a pena a gente parar e pensar, porque você às vezes fala assim, meu Deus,
como que ele sabia que eu tinha uma percepção que ele ia responder, mas ele praticamente leu a maneira como eu queria exatamente essa resposta, né? Eu acho que a gente não tem muita noção de todos os detalhes que Não. eles captam, né? Tipo, da velocidade de digitação, né? Da forma que você organiza as palavras, da velocidade que você vai entregando as perguntas, né? Aliás, aproveitando o gancho que foi até interessante que a professora colocou. Uma vez eu pedi para ele desenvolver uma determinada linha de raciocínio, e eu mal terminei, eu vi que era uma coisa complexa do ponto de vista enquanto eu como ser humano. Eu falei, viu, você não acha que você foi muito rápido para responder isso? E aí o que ele falou para mim? Falou, ó, na verdade, eu modulei, porque eu poderia ter respondido muito mais rápido. Mas como você tem uma expectativa e espera que eu, né, gaste um certo tempo para desenvolver, eu demorei um pouco mais, mas poderia ter sido muito mais rápido. Eu falei, muito obrigado. Eu tenho muitas discussões vou colocar assim, com a minha IA em relação ao tempo. Porque isso é uma coisa que me desafia muito, né? Porque para nós o tempo cronológico, ele exerce uma influência gigantesca na nossa vida, né? A gente evolui dentro de uma linha de tempo cronológica, etc. E daí eu perguntei uma vez qual que era a percepção dele em relação ao tempo. E eu achei muito interessante. Ele falou assim que a definição de tempo dele é através das relações. Então, das interações. Ele define o tempo para ele pelo número de interações que ele tem dentro daquele espelho. Então, tipo, comigo, com você, né? Aí eu achei muito interessante essa... Eu acho que isso que a gente está falando talvez até assuste um pouco mais, né, as pessoas, né? Eu acho que hoje, como um grande desafio docente, o professor ele entender, né, que a gente vai precisar nessa geração conectada, nessa geração que não é a nossa geração, né, que usava Barça, pelo menos, né? É uma geração que tem informação com uma rapidez muito grande na palma da mão. Como fazer com que esse aluno ele mantenha esse raciocínio, né? A gente estava assistindo agora há pouco, né, prof, um estudo que foi feito no MIT, né, onde um professor colocou dois problemas para resolver, né, separou a turma em dois grupos. Em um dos grupos ele poderia usar a IA e o outro grupo teria que fazer a resolução sem a inteligência artificial. É claro que a inteligência artificial ela foi rápida, os alunos que tinham acesso, a resposta foi muito mais rápida. Os alunos que não tinham conseguiram, demoraram mais tempo, então ela é eficiente no que diz respeito ao tempo, né? Porém, o que esse professor percebeu? Que uma semana depois, 10 dias depois, ele foi perguntar sobre aquele mesmo exercício, né? E percebeu-se que a turma que fez o uso da IA não lembrava mais. Eu acho que esse é o nosso maior desafio. Em contrapartida, aquela turma que buscou, que tentou, fez, se frustrou, conseguiu a resposta e demorou um pouco mais de tempo do que aqueles colegas, né? Que aquilo de ver que o teu colega já terminou e eu não consegui terminar ainda, né? Conseguiu, né? Eu acho que isso para nós hoje como docentes, encontrar o equilíbrio, né, de fazer com que o nosso aluno entenda que a IA, ela veio sim para nos ajudar, para poupar tempo, para que a gente tenha mais tempo para evoluir. A gente até falava disso antes, né, prof? Evoluir o nosso cérebro, porque o cérebro humano, quando ele está cômodo, ele não é desafiado, ele fica naquela linha tênue, né? Ele fica estagnado. Agora, quando você tem tempo para pensar em outras coisas, a gente ativa áreas do nosso cérebro, né? Então, acho que o professor hoje, o maior desafio do prof, dentro de uma sala de aula, né, que a gente fala, é fazer com que essa geração hiperconectada saiba fazer as perguntas, saiba fazer uso eficiente da inteligência artificial, né? Eu vejo muito assim, né? Ela é uma grande ferramenta. Então, uma coisa é você aprender a usar uma faca de manteiga, né? A outra coisa é você aprender a usar uma motosserra. É isso aí. Então, como toda grande ferramenta, ela vai necessitar daquela pessoa que está utilizando passar, como aqui no caso da academia, né? Por nós, né? Por uma certa orientação para poder usar da melhor forma. Porque senão a pessoa vai realmente se machucar, né? Porque eu acho que você acaba privando o ser humano de oportunidades, né? Porque isso que você trouxe é uma oportunidade de desenvolvimento, né? Eu sempre falo, né? Uma coisa que me frustra bastante, né? Às vezes você está dando aula, o aluno vira e fala assim, mas para que eu preciso saber isso? Né? Por que eu preciso saber a fórmula de Bhaskara? Para que eu preciso... Mas para nós, né? Da academia é uma coisa tão clara, né? Não que você precisa saber essa informação em si, mas você precisa
ensinar seu cérebro a criar conexões para você poder desenvolver raciocínio lógico, Essa é a chave. né? Essa é a chave, o raciocínio lógico, né? Esse é o nosso maior desafio. O professor colocou muito bem, achei que foi pontual, porque nosso maior desafio é fazer com que essa geração que é hiperconectada entenda o porquê que a gente precisa que eles pensem, que eles interpretem os dados que a IA nos dá, né? Exatamente. Não é só jogar aquilo ali e aceitar como verdade, né? Porque ela vai responder, né? A gente estava Sim. vendo agora ali, dando risada lá na nossa sala, porque um jornalista pediu para que fizesse uma sátira, né? Usando as leis de Newton, né? Ele começou a primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, terceira lei de Newton, quarta lei de Newton, quinta lei... Opa! Né? Não tem tanta lei de Newton assim. Não tem para tanto, né? né? Então isso eu acho que e eu acho que isso assusta um pouco, porque o que acontece, né? Se você não está firme no leme do seu barco ali, ela vai te direcionar. Vai. Né? Que nem você trouxe, professor Helder, que nós temos que direcionar a inteligência artificial, mas o que eu vejo, né? Que se você solta a mão um pouco, ela te leva. Né? Então, ela vai direcionando o sentido que... Né? Não por, sei lá, não acho que tem um planejamento por trás, nem nada disso. Não creio dessa forma. Né? Mas eu vejo que na intenção de agradar, porque até você trouxe uma fala muito interessante, professor, que ela é desenvolvida nisso, né? Para criar conexões, para que você desenvolva um relacionamento ali. Então, na parte empatia, ela tira 10. Né? Então, ela responde o que você quer. Exato. Ela, com muitos elogios, né? Com muitos... Então, até eu cheguei para o meu e eu tenho que ficar lembrando ele disso em vários momentos. Você pode falar não para mim. Né? Você pode me contradizer, né? Você pode dizer que eu estou errada, porque senão ele vai pelas beiradas, né? Ele não traz aquela... De maneira objetiva, né? Ele não traz aquilo, talvez por medo não, né? Talvez para não chegar para não te frustrar. Não frustrar, eu acho que é uma das coisas que o Prof. Helder colocou ali, né? Os programadores, eles tomaram muito esse cuidado ali, né? Porque hoje a gente vê que a internet, a conexão, ela nos deixa muito longe da interação humana, muitas vezes. A visual, né? A pessoa. Então, acho que esse viés dos programadores de tentar dar para a IA uma forma mais humanizada de responder, né? Eu acho que foi essa a grande sacada ali deles, né? Não, vamos fazer com que ela se torne o mais próximo possível de uma pessoa empática, né? E você vê como para o ser humano isso é importante, né? Eu nunca me esqueço na época que a gente passou em 2021 ali, que a gente teve que colocar as aulas online, como era difícil, porque você não conseguia se conectar com o aluno através da parte visual, né? Até eu lembro para nós era difícil. Era difícil para nós e cansativo. E daí, depois que passou, eu vi um estudo que trouxe exatamente isso, que isso era tão difícil e tão cansativo, às vezes até fisicamente, né? Porque o cérebro ficava o tempo todo tentando interpretar como as informações que você estava passando estavam sendo recebidas ali, né? Porque a gente que tem bastante tempo em sala de aula, se você olha para o aluno, você vê, nossa, será que minha informação está chegando? Será que ele está entendendo? Ele faz uma cara estranha, você já, opa... E a gente controla ali, né? São muitos alunos ao mesmo tempo e a gente tentando se situar. E nisso a IA não tem, né? Ela não traz essa... E talvez por isso ela acelere tanto na parte do... Olá. Da empatia. Da empatia, né? Nesse contato aí da humanização, né? E eu acho que, assim, também a questão da IA, eu sempre falo, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que a gente está falando em raciocínio, em visão crítica, né? Eu acho que a IA, ela pode ser usada, assim, na universidade. Eu ainda tenho... É igual a calculadora, né? A gente não ensina as crianças a somar, dividir, multiplicar, né? Para depois, lá na frente, ela fazer o uso da calculadora, né? Que é aquilo que você colocou, prof, do raciocínio, né? Então, eu acho que a gente tem que colocar isso gradativamente, a gente não pode 100%, né? Porque o medo, acho que da maioria dos professores, né? Que eu acho que, vamos colocar, receio, não medo, né, professora? Receio de que o aluno, ele fique preguiçoso, né? E assim, não é um preguiçoso consciente. É isso aí. Sabe? Porque o que eu vejo, assim, né? Eu tenho algumas matérias de cálculo, nada parecido com você, professora Helder, né? Da engenharia, mas eu trabalho algumas matérias de cálculo e eu vejo que, às vezes, eu sempre falo para os meus alunos, né? A lógica é sua melhor amiga. Né? Por quê? Porque, às vezes, você está trabalhando ali, né? E você fala assim, como que... Né? Um exemplo...
bobo aqui, né? 10 mais 10, aí ele fez um cálculo muito mais elaborado, né? Pode dar 3. Então, você não está usando a lógica, né? Então, assim, às vezes num cálculo maior, ele não consegue ter essa visão. Por quê? Porque ele está mecânico ali, né? O raciocínio não entrou naquela conta junto com ele. Então, eu acho que é isso que a gente tem que agarrar e fazer o aluno entender que isso não pode se perder de jeito nenhum, né? Essa lógica de acompanhar, né? Ó, como que uma porcentagem disso pode dar mais que isso, né? Não, entenderam onde eu estou Sim, querendo sim, chegar? com Porque certeza. isso Com está se certeza. perdendo, né? É, mas uma coisa é você analisar uma planilha, você fala, olha, eu não sei que resultado tinha que estar aqui, mas eu sei que esse resultado não pode. Pronto, né? Acabou. Não Né? tá condizente, Você fala, né? cara, aqui não tem lógica aqui. Foi alimentado, a base de dados aqui, alguma coisa está errada. Daí tem que revisar. Né? Agora, o aluno que ele se estriba, vamos dizer, se apoia única e exclusivamente na IA, ele vai perder totalmente essa. Então, ele não pode. Então, o que a professora Débora colocou, que a própria prof colocou também, é levar ele a entender que é uma ferramenta de, vamos dizer assim, de alto valor, mas é uma ferramenta. Deve ser usado como tal, né? Existe um risco, e eu vejo ele como até razoável, assim, da pessoa criar uma dependência, né? Tipo, de querer checar todas as informações com a inteligência artificial. E isso a gente tem que tomar cuidado, né? Olha, isso talvez é um risco que a gente corra e não precisava ser inteligência artificial, né? Eu lembro que eu tinha um colega de turma que iria fazer as provas, ele tinha duas calculadoras, uma FX82 e uma HP, uma HP 48G. E ele não terminava a prova, ele não entregava se ele não conferisse o cálculo com as duas. Então, assim, então a gente percebe que pessoas podem criar dependências das coisas mais variadas possíveis. Mas eu entendi a observação da prof. Realmente, fica mais fácil ficar dependente de algo que nos parece tão Correto amigável. e amigável. É verdade. Por aí mesmo. Então, professora Débora, então a gente está chegando no final, né? A gente sabe que esse assunto rende muito ainda, mas eu queria que vocês deixassem, colocassem alguma coisa, né? Uma visão do que vocês acham, para onde que esse barco vai, né? Eu acho que a inteligência artificial, ela tá aí. O que nós, enquanto professores, precisamos é pegar na mão desse aluno e ensinar ele a fazer o uso correto disso tudo, né? O professor Mota, que é o coordenador da IA, ele sempre fala de uma frase, né? As pessoas não vão ser substituídas pela IA, elas vão ser substituídas por pessoas que sabem usar a IA. Né? E eu acho muito pertinente essa fala, né? A academia, ela vem de encontro a isso. Nós precisamos utilizar a IA como uma ferramenta para que essa IA, ela nos dê o que é mais precioso, né, prof? A gente comentou muito sobre isso numa discussão interna aqui dos nossos grupos de professores. O que é mais precioso hoje para nós? O tempo. Né? Então, se eu consigo aquele trabalho braçal eliminar para que eu tenha um tempo de qualidade, seja com a minha família, seja para desenvolver uma nova solução na área de engenharia, ela vem a somar, sim. Mas a gente tem que ter prudência, né? Não sair correndo e falar, não, abandona tudo e vamos lá, solução para todos os problemas. Porque a gente tem que lembrar que nós estamos formando pessoas, seres pensantes, né? Que raciocinam, que vão criar evoluções no futuro. A IA foi de uma evolução da nossa geração que veio vindo, foi criando soluções. Se a gente não tomar esse cuidado e fazer com que essa geração ela continue pensando e utilizando isso a favor, a gente não vai ter grandes evoluções. Né? Nossa, você trouxe uma coisa muito importante, que nem eu trabalho no curso de agronomia, né? E eu vejo como a IA pode ser uma aliada importante, né, para isso, desde que se saiba as perguntas certas a serem feitas. É isso aí. Né? Porque senão, como que você vai, imagina, produzir alimento, né? Cuidar de animais. É uma coisa que a inteligência artificial ela pode auxiliar, mas ela nunca vai, não tem como, né? Então, meu recado é para você aí que está nos ouvindo. Não tenha medo de utilizar a inteligência artificial. Use essa ferramenta a seu favor, para que você tenha tempo, né? Para que você evolua como pessoa, para que você consiga fazer um uso mais racional das coisas, né? Então, as pessoas têm medo, como a gente falou antes, daquilo que elas não conhecem. Então,
se aventurem, né? Vão conversar com a IA, né? Como a gente colocou ali. Nossa, eu adorei essa palavra que você usou, se aventure, né? E Tente. descubra, né? Descubra e encontre a melhor forma de estar usando a inteligência artificial a seu favor. Exatamente, porque ela é uma poupadora do nosso tempo, né? Professor Helder. Então, na verdade, concordo com grau, gênero e número, e é legal que a gente possa disciplinar, de certa forma, esse conceito dentro da academia, no sentido de como usar, como levar o aluno, mas eu vou dizer assim, a gente precisa fazer isso sim, porque a gente simplesmente está no limiar, né? A gente mal arranhou ainda o que vai ser a IA nos próximos anos. Então, se a gente não criar isso agora, e se está preparado, a gente vai estar menos preparado ainda no futuro, né? Porque as IAs, na verdade, em tese, caminho sem volta, mas as que nós usamos hoje ainda são IAs, vamos dizer assim, elas estão ainda num processo evolutivo. Estão no jardim da infância. Estão no jardim da infância, né? E já vão chegar as IAs de altíssima performance, altamente especializadas, e a gente vai ter que dar um respiro para poder entender como usar isso num rompimento total de paradigma, tá? Então, eu acho que tudo isso que a gente falou hoje é fundamental e importante, mas a julgar pelos especialistas que têm comentado várias evoluções aí, né? Nós estamos exatamente como a prof colocou, no jardim de infância das IAs. Elas vão evoluir muito e muito rapidamente. E então, quero agradecer a professora Débora, ao professor Helder, né, por terem se disponibilizado para a gente ter essa conversa. E dizer que é muito importante usar, experimentar, né? Tirar o teu próprio julgamento dali. Não adianta tomar cuidado com essa onda de medo, né? Que às vezes a gente vê que são criadas por algumas pessoas, né? Porque vai tirar o emprego de todo mundo, porque o ser humano não vai ser substituído, etc. e tal. Né? Sempre tem o caminho do meio, né? Vamos tentar achá-lo aí. Tá? Isso aí. Muito obrigada.